Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Olá pessoal, bem-vindo por estar aqui no nosso site. Nós agora vamos começar a transmissão do nosso culto. Nós transmitimos o nosso culto todos os domingos às 5 horas da tarde. Não importa onde você esteja, você é muito bem-vindo. O nosso desejo é que você participe conosco. Se você quiser, utilize aí o Facebook, escreva alguma coisa para nós e diga que você está aí e como a recepção está chegando até você. Será um prazer receber você todos os domingos. O meu nome é Pastor Ila Marques e somos aqui da Nova Geração. É uma igreja brasileira em Denver. Que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus esteja com você. Todos os momentos que o Espírito de Deus esteja falando com você, tanto através do louvor, como também através da palavra. Não saia daí até que nós terminemos a nossa transmissão. Se você, por um acaso, perder, nós colocaremos a gravação da mensagem no nosso site. E você poderá assistir a mensagem na íntegra. Que Deus abençoe o teu coração. Um grande abraço. This is a good song that you can celebrate and sing. Não há maior amor que de Deus, que dando amor ao mundo. Perfeito amor, amor de Deus, que deu seu Filho ao mundo. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o teu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu Mestre Jesus. Nome sobre todo nome, poderoso meu Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, Ele é digno de louvor. His compassion, the love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. The Lord is our Savior. The hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender.
let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Não aprendemos o que Jesus ensinou, não vamos nunca obedecer o que ele ensinou. E vamos orar uma vez mais, versículos. Pai, obrigado, pedimos a tua bênção, a tua palavra encontra lugar nos nossos corações. We want to welcome you and God bless your hearts. Hoje temos uma visita especial, a Don Wishan. We have a special visitor with us, Don. Don Wilson? Wishan. Ok. Seja bem-vinda, ela veio de Kentucky. And welcome to us. Welcome here. Ela morava em Kentucky, agora está morando aqui em Denver. You lived in Kentucky and now you're living here in Denver. Deus abençoe seu coração, Don. God will bless your heart, Don. E ela já esteve assistindo a gente também pela internet, não é isso? And she's watched us by the internet, is that right? E é muito bom ter a sua presença aqui com a gente hoje. And it's so good to have you with us today. E que Deus abençoe a todos os demais que estão aqui nessa casa. And God will bless everyone else that's here with us tonight. Eu não gostaria que ninguém perdesse a palavra de Deus nesse momento por outras distrações. And I would really hate for anyone to miss the word of God tonight for any kind of distractions that there might be. Deixa o Espírito de Deus falar a você. Let the Spirit of God speak to you. Deus quer falar com você. God wants to talk to you. E nós estamos falando esses dias sobre santidade, amém, queridos? And we've been talking about holiness. E é muito importante nós entendermos e ouvirmos isto. And it's very important that we talk about this and that we hear this. Porque Deus ele quer falar, ele fala conosco sempre. Because God talks to us all the time. Porque se nós não estivermos conectados sempre com a sua palavra, because if we're not connected always with His word, nós vamos indo para longe. We're going to be far away from Him. Porque nós somos humanos. Because we're human beings. E nós somos pecadores. And we're sinners. E nós temos a natureza do pecado. And we have a sin nature. Essa natureza nos puxa ou nos empurra para o pecado. And this sin nature pushes us or pulls us to sin. E nós, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, and every time that we hear the word of God, há uma fé que é gerada no nosso coração. There's a faith that's generated in our hearts. E Deus nos renova no nosso espírito. And God renews our spirits. E nós então chegamos mais perto dele. And so we become closer to Him. E vamos para mais longe do pecado. And we stay farther away from sin. Mas eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. But I want to give you some good news tonight. Haverá um dia em que isso não será mais necessário.
there will come a day que when isso não será mais necessário. this will not ever need to be necessary, Porque nós vamos estar junto do Senhor para sempre. because we're going to be together with God forever. Não há espaço para pecado ali. And there's no place for sin there. Só haverá espaço para santidade na presença de Deus. There's only a place for holiness near God. Só haverá espaço para que nós estejamos desfrutando da sua presença. And there'll only be a place where we can enjoy His presence. Amém? Amen. Quem gostou dessa boa notícia? Who likes this good news? Eu gosto dessa notícia. I like this good news. Porque cada dia eu tenho que lutar contra a minha carne Because every day I have to fight against my own flesh, para não pecar contra Deus. to not sin against God. E eu sei que é assim com todos vocês, com cada um de nós. And I know it's that way with all of us. Não é verdade? Isn't that true? Mas essa guerra tem dia para terminar. But this war has a time when it's going to finish. Amém? Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Obrigado, Deus, Thank you, God, pela tua presença neste lugar. for your presence in this place. Eu sei que muitos ainda virão para este lugar, We know that some people are still coming here porque ouvirão a palavra de Deus. because they hear the word of God Eles estarão buscando, procurando a palavra and they're searching for the word of God, e encontrarão aqui, and they will find it here. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Não nos deixe desviar, Don't let us turn away, turn away dessa palavra. this word. Não nos deixe, Senhor. Don't leave us, Lord. Faça com que o teu Espírito Santo And do through your Holy Spirit possa estar conosco, that it will be with us. It's your Holy Spirit, alegrando-nos, making us happy. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Nós repreendemos We cast away toda tristeza, all the unhappiness, toda angústia all the anguish, e todo sentimento que não vem de ti. and any feeling that doesn't come from you, Lord. Nós rejeitamos em nome de Jesus And we reject it in the name of Jesus. e abrimos o nosso coração And we open our heart para o Espírito do Senhor, for the Spirit of the Lord, para o Espírito de alegria, for the Spirit of happiness de paz, and peace, em nome de in Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 25. Turn to your Bibles in Proverbs 25, E vamos ler o versículo 28. and let's read verse 28. Sorry. Twenty-five, 28. Bem, a Dawn disse que lá na cidade dela tem muitos brasileiros e ela gosta muito de estar com os brasileiros. Dawn was saying that in her city there that they have a lot of Brazilians, and she really likes to be around Brazilians. E é muito bom essa conexão entre nós, né? And it's really neat, it's nice, this connection between us. E o desejo do meu coração, o sonho do meu coração, And the desire of my heart é que nós tenhamos em uma só igreja muitas pessoas de várias nacionalidades, is that someday we have a church of various nationalities adorando o Senhor, worshiping the Lord, porque não importa a língua que você fale, because it doesn't matter what language you o speak. que importa é o desejo do seu coração, é o que está dentro de você para adorar a Deus. It doesn't matter what matters is what's in your heart and how you worship God and Amém, how you want to queridos? worship God. Amém? E a Amém. Bíblia diz que um dia nós estaremos lá com Ele, todas as tribos, And the Bible says that someday we will be together with Him, all of the tribes, todas as línguas, all of the languages, todas as nações, all of the nations, prostrados diante do trono kneeling before His throne e dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos and exércitos. saying, Holy, holy, holy is the God of all heaven. Senhor dos exércitos, como é que fala o Senhor dos exércitos em inglês? Quem Lord, sabe? Lord of hosts. Ah, muito bem. Amém. Bem, Provérbios 25, versículo 28. 25, 28. Esse nós vamos ler só um versículo aí.
We're only going to read one verse. Quem não encontrou, diga misericórdia. And whoever hasn't found it, mercy have you. Provérbios 25, 28, perdão. Provérbios 25, 28. Proverbs 25:28. Diz assim a palavra do Senhor: como a cidade derribada e não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. It says, like a city whose walls are broken down is a man who lacks self-control. Amém? Queridos, essa palavra tem estado no meu coração durante toda a semana. This verse has been in my heart during this whole week. Esse versículo, há muito tempo Deus tem falado comigo sobre esse versículo. And God has been talking to me for a long time about this verse. E nessa noite eu queria falar sobre a santidade estabelecendo limites. And tonight I would like to talk about holiness, Estabelecendo limites. establishing the limits. E nós, uma das coisas que nós mais lutamos na nossa vida, And one of the things that we fight hardest in our life, desde quando somos criança, bem pequena, even since being children really small, nós lutamos contra os limites. we fight against the limits. As crianças não gostam de ser limitadas. Children don't like to be limited. E quando elas vão crescendo, elas pensam assim: quando eu crescer, And when children say, when I grow up, ninguém vai mandar em mim. nobody's going to tell me what to do. Então, quando já estamos na fase da adolescência, And when we go through being teenagers, então nós pensamos: quando eu completar 18 anos, serei livre. and when I say, when I get to be 18 years old, I'm going to be free. E aí, quando nós alcançamos a idade de 18 anos, And when we reach 18 years old, para os homens dizemos: quando eu tiver a minha casa, and men say, well, when I have my own house, quando eu tiver o meu emprego. when I have my own work, Às vezes algumas mulheres: quando eu me casar. or maybe if you're women, you say, when I get married. E o que acontece? And what happens? Nós descobrimos que tudo isso é uma ilusão. And we find out that it's all just an illusion. Porque sempre terá alguém estabelecendo limites. And there will always be someone setting limits for us. E todo tempo, All the time. até o chefe tem limites. And even our boss has limits. E quanto mais nós, os empregados, temos limites. And especially us that are employed have limits. Porque quando nós chegamos à idade da maturidade, Because when we reach the age of maturity, então nós descobrimos que para viver bem com os nossos vizinhos, that we learn that if we want to live well with our neighbors, com o nosso patrão, with our boss, com a nossa família, with our family, com todas as pessoas que estão à nossa volta. with everybody that's around us. Então nós precisamos aprender que nós precisamos ter limites. So we have to learn that we do have limits. E eu quero falar nessa noite sobre alguns tipos de And limites, so tonight I want to talk about different types of limits. mas eu quero que isso esteja relacionado com a santidade. But I want to relate this to holiness. E para isso eu quero usar um exemplo da Bíblia. And so for this I'd like to use an example from the Bible. Um homem que governou Israel. That governed Israel. Esse homem foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. And this man was chosen by God since he was born. E ele foi dedicado ao Senhor. He was dedicated to the Lord. E o Senhor deu algumas instruções como ele deveria ser criado. And God gave him some instructions about how he should be brought up. E Deus deu a ele um dom extraordinário. And God gave him an extraordinary gift. Mas ele nasceu para cumprir um propósito de Deus. But he was born to fulfill a purpose, one of God's purposes. Mas quero abrir um parêntese e dizer: But I'd like to open the parentheses and say, todos nós nascemos para cumprir um propósito de Deus. we were all born for one of God's purposes. Diga comigo: eu nasci Say it with me. I was born para cumprir to fulfill um propósito de Deus. a purpose of God. Você crê nisso? Do you believe this? Quando você crê nisso, When you believe that, a sua vida passa a ter sentido. your life will suddenly have meaning. Quem vive sem saber qual é o propósito da sua vida, Whoever lives without knowing God's purpose, o propósito de Deus para a sua própria vida, God's own purpose for your life,
se ele não sabe isso, if he doesn't know that, a vida dele não tem sentido. his life won't have meaning. Ok? Esse é um outro assunto. This is another subject. Mas quem é essa pessoa que eu estou falando? But who is this person I'm talking about? Quem é o personagem bíblico? Who's the person in the Bible? Sansão. Samson. Está em Juízes, no capítulo 16. He's in Judges, Desde o capítulo 13 em diante, alguns capítulos, starting in chapter 13 and various chapters aí fala sobre a vida de Sansão. that talks about the life of Samson E o que aconteceu com ele? and what happened with him. A Bíblia diz que ele cresceu na presença de Deus. It says that he was raised in the presence of God. E Deus deu a ele o dom da força, And he gave to him a gift of strength, a força física. a physical strength. Mas Deus tinha o propósito. Qual era o propósito de But Deus? God had a purpose. What was God's purpose? Era de libertar Israel das mãos dos inimigos. It was to liberate the Israelites from their enemies, E porque eles estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. because they were being oppressed by their enemies. Então Deus disse: eu vou levantar este homem. And so God said, I'm going to raise up this man. Eu vou dar a ele muita força. I'm going to give him lots of strength. E eu quero que o meu povo seja liberto pelas mãos desse homem. And I want my people to be free by the hands of this man. Mas é interessante que aquele homem, depois, quando chegou na sua fase adulta, But it's interesting that when he came to become an adult, era o tempo de começar a obra de Deus. it was the time that he was supposed to start the work of God. E ele começou a obra de And Deus. he started the work of God. Mas ele, durante essa trajetória, But during this time period, ele começou a cometer alguns he erros. started making some mistakes. E os seus erros, de todos os seus erros, And of all his mistakes, o maior the biggest one, foi não respeitar os limites that he didn't respect the limits que Deus estabeleceu para ele, that God established for him. e também não respeitou os limites que ele mesmo And he didn't respect the limits he himself, deveria haver estabelecido para si próprio. that he should have obeyed for himself. Então, eu quero que você entenda isso nessa noite, a partir de Juízes, no capítulo 16. So I'd like you to understand this tonight through starting at Judges 16. Abra sua Bíblia em Juízes And 16, so open your Bible to Judges 16. no versículo 1, In verse 1. nós começamos a ver um dos primeiros desvios de Sansão. Okay, so we're going to see the first challenges of Samson. Coisas que ele não deveria fazer, Things that he shouldn't have done, mas ele fez. but he did anyway. O versículo 1 do capítulo 16 de Juízes In verse 1 of Judges 16. diz o seguinte: Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e dormiu com ela. One day Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso na palavra de Deus. It's very important that we understand this about the Word of God. Se nós queremos nos santificar, If we want to be holy, nós temos que estabelecer o limite we have to establish limits de não fazer aquilo que Deus proíbe. to not do those things that God prohibits. E aqui existe uma mulher prostituta. And here was a prostitute, a woman who is a prostitute. E a Bíblia é muito clara quando a Bíblia diz que nós não devemos se unir com uma prostituta. And the Bible is very clear that says we should not sleep with a prostitute. Hoje nós estamos vivendo uma era tão moderna, Today we're living in a life so modern, mas as pessoas estão muito livres. but people are very, very free. Mas é uma liberdade mentirosa, But this is a liberty that's a lie, porque essa é a liberdade que o mundo oferece, because this is a liberty that the world is que o offering, diabo oferece. that Satan offers. Porque à medida que Sansão se deitou com uma prostituta, ao passo que quando Sansão se deitou com uma prostituta, When Samson laid with this prostitute, ele se uniu não somente com ela,
He didn't just unite with her, Mas ele se uniu espiritualmente com todos os homens que já haviam deitado com aquela mulher. but he united himself spiritually with all the men that had ever slept with her. É isso que a Bíblia ensina. This is what the Bible teaches. A Bíblia diz que aquele que deita-se com uma prostituta, It says that whoever will sleep with someone like a prostitute, diz que ele faz uma só carne com ela. he becomes one flesh with her. E é interessante que aqueles espíritos malignos que estão naquela pessoa, And it's interesting that the bad spirits that are within that person, porque é isso que acontece numa relação sexual não aprovada por Deus. because this is what happens in a sexual relation that is not approved by God. No momento em que Sansão deitou com aquela mulher, When Samson laid with that woman, ele também ficou participante, se tornou participante daqueles espíritos malignos. and so he too also became part of those evil spirits. E isso abriu no mundo espiritual, não foi somente uma pequena brecha. And this didn't open just a tiny crack. Isso abriu uma porta no mundo espiritual. This opened an entire door into the evil spirit world. Ele não respeitou esse limite. And he didn't respect that limit. A Bíblia fala no Velho Testamento também And the Bible talks in the Old Testament also da prostituição de Israel. about the prostitution in Israel. Diz que Israel adorava a Deus, It says that Israel adored God, mas também adorava outros deuses. but it also worshipped other gods. E Deus chamou isso de prostituição também. And God called this prostitution also. E é muito interessante porque hoje nós podemos ver esse quadro, And it's interesting because today we can see this essa picture. figura, e nós vemos pessoas que querem adorar a Deus, But we see people who want to worship God, querem servir a Deus, want to serve God, e tem um desejo genuíno no seu coração, and have a genuine desire in their heart. mas também não consegue deixar as outras But coisas. they're unable to leave those other things. Não respeitam os limites de They Deus. don't respect the limits of God. Querem louvar a Deus, They want to worship God, mas com a mesma boca que louvam a Deus, but with the same mouth that they worship God, louvam o inimigo com as músicas mundanas. and they worship the enemy with worldly music. A Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode sair, And the Bible says from the same wellspring não pode sair água doce e água amarga. cannot come out sweet water and evil water. Temos que entender isso. We have to understand this. Se nós queremos nos santificar, If we want to be holy, não podemos misturar. we can't mix the two. Não podemos misturar aquilo que sai da nossa boca. We can't mix what comes out of our mouth. Não podemos misturar quem adoramos We cannot mix com a quem adoramos. with who we Adoro. worship. Nós temos que adorar somente a Deus. We have to worship only God. Não podemos pegar o templo de Deus, que é o nosso corpo, We can't take the temple of God, which is our bodies, e se deitar com uma prostituta, and lay with a prostitute ou adulterar, or adultery. fazer coisas. Isso é algo que é um limite estabelecido por Deus. Or exceed a limit that's been set by God. Um outro problema de Sansão, And another problem with Samson, ele era um homem vingativo. he was a vindictive man. Ele cada coisa que os filisteus faziam contra ele, And all of the things that the Philistines did against him, ele queria fazer outra maior contra os filisteus. he wanted to do something even worse to them. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. And the Bible says, "Revenge is mine," saith the Lord. Ele é quem pode vingar. It's only Him, it's only God who can take vengeance. E quando nós queremos fazer a vingança, And when we want to take it upon ourselves, vengeance, nós provocamos um efeito muito pior. we take upon ourselves an effect even worse. É como um efeito colateral. It's like a collateral damage. E nós queremos arrumar aquilo ou pagar aquilo que a pessoa fez, We want to. pagar aquilo que a pessoa fez We contra want to pay nós. back. We want to pay back the person for what they did to us. E nós então aí vamos e fazemos isso.
And we try to do that, e as pessoas fazem outra coisa maior contra nós, and then they do something even bigger to us, e nós queremos então fazer outra maior contra eles, and we want to do something even bigger to them, e nunca termina. and it doesn't stop. No Nordeste do Brasil existem histórias de famílias assim. In the northwest of Brazil, we have stories of things like this. Durante 40 anos as famílias estão se matando. And for 40 years, families were killing one another. Foi lá e matou o filho. And somebody would go there and they'd kill the son. O pessoal da outra família veio e matou quem matou e matou mais um. And whoever's from the family who had a son killed, they would come and they would kill someone and then someone else. E a história continua. And the story goes on. A vingança pertence a Deus. And vengeance is God's. O propósito de Deus era usar Sansão para libertar o seu povo. And the purpose of God was to liberate his people with Samson. Mas Deus é quem deveria dizer qual era o momento dele agir. But it's up to God to decide when the moment is to act. E isso ele desrespeitou um limite. And so Samson he disrespected a limit. Ele desrespeitou o limite do autocontrole. He disrespected the limit of self-control. E você vai ver outros limites que Sansão desprezou. And you're going to see other limits that Samson exceeded. Ele era um homem que agia por impulso. And he was a man who was acted by impulse. Houve um episódio também muito interessante na vida de Sansão. I heard an episode about Samson. No versículo 4 do capítulo 16. In verse 4 of chapter 16. Ele diz o seguinte: depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. E o que está acontecendo aí? So what's happening here? Soreque era um lugar Sorek was a place. que era a fronteira de Israel com os inimigos. It was on the border between Israel and their enemies. Existem duas coisas aí. And there's two things here. A primeira coisa é que essa mulher não era das filhas de Israel. The first thing was that this woman was not one of the people of Israel. Essa mulher era do povo inimigo. This woman was part of the enemies of Israel. Ela não temia a Deus. She did not fear God. Ela era uma mulher que não tinha compromisso com Deus. She did not have compromise with God. Commitment with God. E ela era então ele se apaixonou por essa mulher. And so Samson fell in love with this woman. Ele estava correndo perigo. And he was in danger. A segunda coisa é que aquele lugar era fronteira. And the other thing is that this was right on the border. Era o limite. It was another limit. Nós precisamos ter cuidado com os limites. We have to be careful with limits. Nós precisamos sair da fronteira. We have to get off of the border. A fronteira é o lugar de perigo. The border is a place of danger. O que acontece quando nós estamos na fronteira? What happens when we are sitting on the border? O inimigo não precisa entrar no nosso território para nos atacar. The enemy doesn't even need to enter into our territory to attack us. E de lá do território dele, ele pode nos acertar. Right there in his own territory, he can attack us. É por isso que tem muitos de nós, servos de Deus, que estamos recebendo os ataques do diabo. And it's for this reason that many of us, servants of God, are receiving attacks from the enemy. Porque nós vivemos na fronteira. Because we're living on the border. A fronteira não é o nosso lugar. The border is not our place. Então o inimigo fica lançando setas. And so the enemy is sending dardos, arrows. E esses dardos estão atingindo as pessoas. And these arrows are hitting people. E o que significa isso, queridos? And what does that mean? Muitos crentes estão se apaixonando por pessoas que não servem a Deus. Many believers are falling in love with people who are not believers. E eles estão na zona de perigo. And they're in the danger zone. E ainda dá uma desculpa dizendo. And they even have an excuse. Dizendo o seguinte. While saying. Eles dizem,
na igreja não tem ninguém para mim me apaixonar. They say, oh, there's nobody in church for me to fall in love with. Então eu vou ter que buscar fora, And so I have to find somebody vou outside. ter que converter essa pessoa And I'm going to convert that person e trazer para dentro da igreja and bring them inside the church. e ser feliz. And I'm going to be happy. Esse é o maior engano que você cai. And this is one of our biggest mistakes that we can fall into. Ninguém pode fazer isso, irmãos. Nobody can do this, brother. Deus tem uma pessoa especial preparada para você. God has a special person prepared for you. É só saber esperar. And you just have to know how to wait. Na verdade, Daniela? Isn't that true? Daniela esperou 13 anos? Dan- 12 anos a Daniela esperou. Daniela waited for how many? 12 12 years. 12 years. Até que apareceu o príncipe William. And so until Prince William arrived. Irmãos, isso é algo muito sério. Brothers and sisters, this is something very serious. É um limite que Deus estabeleceu para It's nós. something that God established for us. Você quer ser santo? We want to be holy. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. The Bible says that without holiness you cannot see God. E se nós queremos ser santos, And if we want to be holy, precisamos nos apaixonar pela pessoa certa. we have to fall in love with the right person. Tem gente que está tão enganado We have people that are so easily fooled. que diz o seguinte: não, paixão acontece. Diz que paixão acontece. They say that love happens, E não é assim. and it's not just like that. It Nós doesn't happen that way. precisamos estabelecer um limite. Nós precisamos estabelecer um We limite. need to set a limit. O limite de Deus para nós qual é? And what is the limit of God for us? Se envolva com uma pessoa que serve a Deus. To be involved with a person who serves God. Pais, ore pelos cônjuges dos seus filhos. Parents, pray for the spouses of your children. Busque a Deus. Ask God. Jejue. Fast. Clame a Deus. Ask God. Se você não clamar, Cry out to God. If you don't cry out to God, o inimigo vai lançar alguém no caminho do seu filho ou da sua filha. somebody's going to come into your daughter or O son's life, inimigo lançará and the enemy will put this person in their way para fazer o seu filho ou a sua filha se desviarem dos caminhos do Senhor. to actually take your son or daughter to take them away from the path of the Lord. Não subestime o poder do inimigo Don't underestimate the power of the enemy e o que ele é capaz de fazer and what he's capable of doing, ou o que ele está fazendo or what he is doing, para destruir o povo de Deus. to destroy the people of God. Nós precisamos entender isso e levar isso a sério. We have to understand this E levar isso a sério. and take it seriously. É muito importante. It's very important. E aquela região que ele foi e se apaixonou por aquela mulher. That place that he went, where he fell in love with that woman, Fronteira. it was a border. Nós precisamos sair da fronteira. We got to get away from the border Porque estaremos seguros. and back to where we are secure. Esse foi um limite que Sansão não respeitou. This is a limit that Samson did not respect. Se nós, por exemplo, estamos nos envolvendo com pessoas que não devemos nos envolver, And if we're getting involved with people who we shouldn't be involved with, nós estamos numa zona de perigo. we are in the danger zone. Nós precisamos entender que o nosso limite We need to understand our limit. é não estar envolvido com pessoas que não temem a Deus. To be involved with people who do not respect or love God. Nós não podemos estar envolvidos com essas We pessoas. cannot be involved with these kind of people. Existem pessoas que dão o seguinte tipo de desculpa. And there's the people that give you these kind of excuses. Pastor, eu fui num bar ontem, Pastor, I went to a bar yesterday, mas eu fui para evangelizar. but I went there to evangelize. Como o Senhor quer que eu conquiste as pessoas se eu não estou lá para falar para eles? And how can they be evangelized if I'm not there to evangelize to them? Então, eu fui distribuir alguns folhetos. So I went there and to distribute some brochures. E como diz a Bíblia, And like the Bible says, fiz-me de fraco para com os fracos, I made myself weak for the weaknesses. para ver se de alguma maneira conquistava alguns.
So with the idea that I can conquer some of them, Isso não funciona, meu irmão. this doesn't work, brothers. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Who convinces is the Spirit of God. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. It's the Holy Spirit that convicts a man of sin. Do juízo de Deus. Do juízo. The judgment of God. Nós precisamos entender que o versículo de Provérbios. We need to understand the verse in Proverbs. Lembra qual foi o versículo que nós lemos? Remember the proverb that we read? Provérbios 25, 28. Proverbs 25, Verse 28. 28. 28. Que Sansão fez quando ele cruzou os seus limites? That talks about, I'm sorry. O que Sansão fez quando ele cruzou os seus limites? It talks about what happened when Samson went outside the limits. O que aconteceu? What happened? Ele estava destruindo os muros de proteção da sua vida. He was destroying the walls of protection of his life. Existem os muros que Deus construiu para nós. There are walls that God constructs in our lives. E esses muros, eles só funcionam se nós estivermos dentro do muro. And these walls, they only work if we're inside of them. Tem gente que diz, pastor, eu não consigo ser santo. And some say, Pastor, I can't be holy. Ai, pastor, eu tenho um problema sério. Oh, Pastor, I have a serious problem. O meu problema é pornografia. My problem is pornography. E eu faço o seguinte, pastor, eu oro a Deus. And so this is what I do, Pastor. I pray to God. E eu sinto que estou bem, estou forte. And then I feel like I'm strong and I'm good, I'm fine. Depois de uns 5 dias assim de fortaleza, And after about 5 days of feeling strong, eu vou fazer um teste. I'm going to do check it out, do a test. Eu abro um site na internet. So I open up a site on the internet. E dou uma olhada assim, para ver se eu estou forte mesmo. And so I give it a look to see if I'm really, really strong. E quando eu vejo, pastor, já caí. And when I see it, that's when I fall. Não abra. Não teste, não prove. So don't open it. Don't test him. Deixe, ore e fique longe dessa área. Ore a Deus e fique longe desta área. So pray to God and stay a long ways away from that area. Não derrube os muros que Deus estabeleceu para você. Don't tear down the walls that God has built up for you. Outras pessoas têm problema com a ira, com a raiva. And some of us have problems with anger. Pastor, eu quero ser santo. And Pastor, I want to be holy. Mas o meu problema é as palavras, os palavrões. Eu xingo demais. But my problem is I curse a lot. E então eu não quero xingar, eu não quero falar essas palavras. But I don't want to curse. I don't want to say these words. Mas a minha mulher me faz tanta raiva. But my wife makes me so mad. E quando eu vejo, já estou com tanta raiva que não consigo me controlar. And when I see myself, I get so mad, I can't control myself. Você precisa construir muros na sua vida. And so you need to construct walls in your life. Está escutando o que eu estou dizendo? Are you hearing what I'm saying? Muros na sua vida. Walls in your life. É você quem tem que construir esses muros. It's you that has to build these walls. Esse muro não é Deus quem constrói, é você. This is not a wall that God is building, it's you. Como eu vou fazer isso, pastor? But how am I going to do that, Pastor? Quando você sentir que a sua mulher está querendo te fazer raiva, So when you know that your wife is trying to make you mad, fuja, run. saia de perto. Stay away. Pastor, mas não tem jeito, porque ela está dentro do carro, bem na hora que a gente vem para a igreja. But how can I do that, Pastor? She's right there in the car with me and we're on our way to church. Ligue o som do seu carro And turn on the radio of your e car comece a cantar com o CD. and sing along with the CD. Mas não cante muito alto para não fazer raiva para ela. But don't sing too loud so that you make her mad. Adore a Deus. Worship God. Porque o diabo não fica em ambiente que existe, onde há adoração. O diabo não gosta de ficar em lugares And because the devil doesn't like to stay in places onde existe adoração, where praise and adoration onde exist. a atmosfera é louvor a Deus. Onde a atmosfera é louvor a Deus. And the atmosphere É louvor a Deus. is the praise of God. Entenderam? Worship God. O diabo não gosta. The devil doesn't like that. Irmãos, e isso também é uma obra da carne. And also, brothers, this is a work of the flesh. Comece a orar.
Start to pray. Diga, Senhor, coloca um freio na minha boca. I'm going to put a brake or a Deus, stop on my mouth. segura a minha boca, Senhor. So God, hold my mouth. Tem muita gente que não gosta desse tipo de palavra, And a lot of people don't like this kind of thing porque mexe bem na ferida dele. because it stirs them up inside. É bem naquela, sabe? É como se estivesse enfiando o dedo no machucado, na ferida da pessoa. It's like sticking your finger in the wound of a person. Mas receba a palavra, But receive the word, porque se você não deixar a palavra transformar você, because if you don't let the word of God change you, não haverá mudança there won't be change. e não haverá santidade. There won't be holiness. Nós precisamos entender, são limites de Deus e nossos limites. We need to understand that there are God's limits and then there's our limits. Você precisa estabelecer limites na sua vida You need to establish limits in your life contra certas pessoas. against certain people. Se você está sendo influenciado por algumas outras pessoas, If you're starting to be influenced by other people de uma maneira que não agrada a Deus, in a way that displeases God, construa um muro. build a wall. Mas pastor, But pastor, a Bíblia diz que a gente tem que amar a todos. the Bible says we're supposed to love everybody. Ame ele do outro lado do muro. Love him on the other side of the wall. Amor passa pelo muro. The love will pass through the wall. Você crê nisso? You believe that? Verdade. It's true. Construa um muro na frente da sua televisão, se for preciso, Build a wall in front of your television if you need to. na frente do seu computador, In front of your computer. e quebre os muros da frente da sua Bíblia. And break down the walls that are in front of your Bible. Quebre os muros que te prendem para não orar. And break down those walls that keep you from praying. Existe um limite que eu quero que você não esqueça nessa noite. And there's one limit that I want you to not forget tonight. Domínio próprio. Your self-controlled. Domínio próprio é uma obra é um fruto do Espírito de Deus. Self-control is one of the fruits of the Spirit. Pastor, eu já tentei de tudo, não consigo. Pastor, I've tried everything and I am not able to. Clame a Deus Pray to God. Cry out to God. e diz: Senhor, eu quero esse fruto na minha vida. And say, God, I want this fruit in my life. Quantos aqui já pediram esse fruto do Espírito? How many of you have already asked for this gift from God? Será que às vezes nós pensamos assim, que Deus é que tem que ver o que nós precisamos And sometimes we think it's God that has to know what it is that we need. e tem que fazer a mudança automática? And the change has got to happen automatically. Apertar o botão. Onde é o botão do self-control? Onde é o botão do domínio próprio? And He has to push the self-control button on you. Não, é você quem tem que apertar o botão do self-control, do No, it's- domínio próprio. It's you that has to press the self-control button on you. Você que tem que achar esse botão. It's you that has to find where this button is at. Você que tem que mudar a chave, virar o switch aí. Você que tem que mudar. You have to change, you have to switch it off, to turn it over. Porque a santidade é algo que Deus promove. Because holiness is something that God provides. Ele prepara o ambiente, God prepares the environment, mas somente você pode decidir. but only you can decide. O que aconteceu com Sansão? And that's what happened to Samson. Sansão não respeitou os limites, Samson didn't respect the limits. quebrou a santidade, He broke the sanctity perdeu a bênção, and he lost the blessing. perdeu o dom, He lost his gift. perdeu a força, He lost his strength. foi dominado pelos seus inimigos. He was dominated by he was overtaken by his enemies. Eles furaram seus dois olhos, They poked out both of his eyes. perdeu a visão, He lost his vision. perdeu a He liberdade, lost his freedom. perdeu por último a vida. He lost A vida, life. then finally he lost his life. Viu quantas coisas ele perdeu? See how many things he really lost? Porque não respeitou o limite? Because he didn't respect the limits. Porque não foi santo?
because he was not holy. Agora você diz assim, mas eu não sou Sansão. But you say, well, I'm not Samson, Mas Deus tem te dado um dom. but God has given each of us a gift. E com o seu dom, Deus quer usar você. And with your gift, Deus quer usar você. God wants to use you. Mas sabe por que às vezes muitos de nós não estamos sendo usados? And you know why it is that sometimes we're not being used? Porque não queremos respeitar os limites. Because sometimes we don't want to respect the limits. Ficamos sem muros de proteção. Perdemos os muros We de lose, proteção. we lose the walls of protection, Aí o inimigo entra e destrói a nossa cidade. and the enemy enters and he destroys our city. Como uma cidade derribada que não tem muros. Like a city without walls that is destroyed. Assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Assim é um homem que não tem controle sobre os seus impulsos. It's like a man who does not have self-control. E agora? And now, O que vamos fazer? what are we going to do? Queremos que Deus controle a gente? Do we want God to control us? Ele controla até certo ponto. God will control up to a point, Porque nós não somos robôs. because we're not robots, Nós somos um ser com vontade própria. because we are human beings with our own free will. Tudo que Deus quer é que nós tomemos a decisão. God wants all of us to make a decision. Tudo que Deus quer é que nós respeitemos os limites. And God wants us to respect the limits, E que nós estabeleçamos os limites para não cruzar a linha de Deus. so that we'll establish these limits so that we don't cross Para não cruzarmos os limites de so that we Deus. don't cross the limits that God has set. Então é assim que nós vamos avançando na santidade. And so that's how we go forward in holiness. É assim que Deus vai cumprindo os seus propósitos que Ele tem na nossa vida. And this is how God is going to fulfill His plans in our lives. Você quer que Deus cumpra o propósito dele na sua vida? Do you want God to fulfill His plan in your life? Então vamos ficar em pé. Let's stand up. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Let's pray to God right now. Diga assim: Deus, eu quero ser santo. Say, God, I want to be holy. Deus, eu quero cumprir o teu propósito. God, I want to fulfill your purpose. Abra a tua boca e diga isso. Open your mouth and say this. Quero cumprir a tua vontade. I want to fulfill your purpose. Eu quero sair da fronteira. I want to get off the border. Eu quero estar dentro dos muros. I want to be within the walls. Eu quero estar na tua proteção. I want to be within your protection. Em um lugar onde o inimigo não me alcance. In a place where the enemy cannot reach me. Qual é a área que o inimigo tem alcançado você? What area is it that the enemy is reaching you? Para uns, em uma área. As for some of us, there's in one area, Para outros, em uma área totalmente diferente. and for others in an area totally different. Não seja um alvo fácil para o inimigo. Don't be an easy spirit for the enemy, easy target. Mas seja uma pessoa 100% entregue a Deus. But be a person 100% delivered to God. Pai, eu te peço agora, Senhor, Lord, we ask you right now, Lord, capacite a tua igreja. to Faça a tua igreja estar apta make your church able para respeitar os limites, to respect the limits, para não destruir os muros to not destroy the walls que tu levantastes para nós, that you've raised for us, para nossa própria proteção. for our own protection. Deus, cada um de nós na nossa vida, God, each one of us in our lives, na nossa vida pessoal in our personal lives, e também na vida como igreja, Senhor, and in our life with the church, traz essa bênção. bring this blessing. Ajuda-nos, Senhor, Help us, Lord, a nos envolvermos com a pessoa certa, that we will be involved with the right people, a controlar os nossos impulsos. that we can control our impulses. Dá-nos domínio próprio. Give us
Give us self-control e ajuda-nos a entender and help us to understand qual é a nossa responsabilidade. what is our responsibility. E não ficar, Senhor, tentando transferir a responsabilidade. And and help us not to keep trying to pass our responsibility Para ti ou para outras pessoas. off on you or off on other persons. Queremos ser pessoas de sucesso We want to be successful persons para a tua glória. for your glory E não perder a visão, and not to lose the vision não perder a força and not to lose our strength e não perder a vida and not lose our life. antes de cumprir totalmente And before we are able to completely to fulfill os teus propósitos. your purposes Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Pode sentar, You can queridos. sit. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Amém. Queridos, eu queria que nós fizéssemos um momento de intercessão agora. Brothers, I'd like to have a time of intercession right now. Não corte ainda a transmissão, tá bom, gente? Nós queremos ter um momento de intercessão missionária. We want to have a time of intercession missionary for missionaries. Nós vamos orar pelos missionários que são ajudados pela igreja, We want to pray for the missionaries que são ajudados pela igreja who are helped by the church. e vamos cumprir com aquilo que nós prometemos a eles. And we're going to fulfill that. We're going to continue to fulfill that we've promised to them. Nós prometemos para eles que iríamos orar por eles. We promised them that we would pray for them. E alguns prometemos que vamos contribuir financeiramente, não é verdade? And some of us have promised that we would contribute to them, for them. Is not that true? Então nós vamos cumprir com uma parte agora So we're going to fulfill that part right now de oração. for prayer. Amém? Eu quero convidar irmão Walter que vem à frente I'd like to ask Brother Walter to come front. e vamos pedir que ele faça essa oração e nós vamos concordar, vamos apoiá-lo. And so we're going to ask for Brother Walter to pray, and we're going to accompany him and support him. Então nós temos Fernandes e Simone, We vou have citar os nomes. we have Fernando Fernandes Fernandez e Simone. and Simone, E nós temos também Davi and we have David e Lupe. e Lupe. Nós temos também, vamos orar pelo Albano e Elka. And we're going to pray also for Albano and Elka. Vamos orar também, quero colocar a vida de Joel e Gabriela na Argentina. And Joel and Gabriela in Argentina. Ok? Quero que nós clamamos por essa. Irmão Walter não precisa lembrar dos nomes. Queremos, vai interceder. E nós vamos... Está dando glória aqui, gente. So Brother Walter's not going to try and remember all the names, but Mas eu gostaria que os irmãos entrem no nosso site. and I would like all of you brothers and sisters to enter onto our internet site. E eu não sei se o Júnior tem condições de mostrar aí. Tem, Júnior? Site da igreja. Asking Junior if he has a way to show the site. Tem um Internet site. lugarzinho, missões. We have a part that's for missions, E tem também o irmão Rick. É o Brother Rick. and we have Brother Rick Lá na Argentina também. there in Argentina. Ele sempre está em contato conosco. He's always in contact with us. E missões, Júnior. E nós temos orado por ele pessoalmente. And we've prayed for him personally. Hoje nós vamos orar aqui com a igreja por ele. And Amém? tonight we're going to pray for him as a church. Então aqui nesse lugar nós colocamos tenta mostrar aí o rosto do Davi. So he's showing the picture here of Davi. Ok? Ele está em Acapulco, no México. He's in Acapulco, Mexico. Esse outro casal é a Simone e o Fernandes. This is Simone and Fernandez. Eles estão em uma cidade chamada, acho que Bertolínia, tá lá. Bertolínia, no Piauí. They're in Brazil, in Betuína,
Piauí. Piauí. Muito Piauí, bem, in the irmão state of Dan. Piauí. Irmão Dan tá bom no português, né? Ok, por enquanto só tem esses dois, mas eu vou colocar os outros também. For right now, we only have these two, but we'll put the other ones also in. Então, eu gostaria que você de vez em quando visitasse esse lugar e orasse por esses missionários. So I'd like you to visit these sites once in a while and pray for these missionaries. A gente às vezes não pode ir lá, mas a gente pode estar orando. But Amém? sometimes we can't be there, but we can certainly pray for them. Durante a oração, pode deixar aí, Júnior, se você quiser. Se puder aí. Ok? Bom, Walter, gentileza. Vamos ficar em pé, irmãos, e estenda a sua mão aqui para a tela, significando esse... So raise your hand towards the screens for these Esse não é missionaries. missionário, não. Esse tornado é... Senhor Deus, Pai, amamos, Senhor Deus, diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, te agradecemos por esta palavra, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, faz com que esta palavra, Senhor Deus, esteja firmada no nosso coração, Pai, que nós possamos viver essa palavra a cada momento das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu quero colocar a vida desses missionários, Senhor Deus, que foi mencionado aqui. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja com eles, Pai, com cada um deles, aonde eles estiverem, Senhor Deus, aonde o Senhor os tem levado, Senhor Deus, que o Senhor coloca os teus anjos, Pai, acampado ao redor da vida dessas pessoas, da vida da família dessas pessoas, Pai, em determinados a função em que o Senhor colocou na vida deles, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, honrando-os nesta jornada, Pai, nessa caminhada, Senhor Deus, nesse trabalho que eles têm disposto, têm se proposto, Senhor Deus, em fazer a Ti, Senhor Deus, para que o Teu reino, Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus, que o Teu reino seja expandido, Senhor Deus, a cada canto deste mundo, Senhor Deus. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor dá força, Pai, continua fortalecendo esses missionários, Senhor. Pai, que o Senhor continue encorajando eles, Senhor Deus, porque esta missão, Pai, é difícil, Senhor Deus. Essa missão não é qualquer um, não é para qualquer um, Senhor Deus. É para as pessoas que realmente o Senhor tem escolhido, Senhor. E eu te peço a Tua graça sobre a vida desses missionários, Senhor Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite cada vez mais, Senhor Deus. Para que eles venham cumprir realmente o Teu propósito, Senhor Deus. O propósito que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço também, Senhor Deus, que supra as necessidades deles em cada lugar, Pai. Que eles não venham passar dificuldade nenhuma, Senhor Deus. Que ele possa encontrar as portas abertas, Senhor Deus, para que eles possam avançar, Senhor Deus, nessa jornada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço pela vida desses missionários, Senhor Deus. Te agradeço pela coragem que eles têm tido, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, os abençoa, Pai, e os guarda no Teu caminho, Senhor Deus. Os guarda na Tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos a todos aqueles que assistiram o nosso culto pela internet. We'd like to thank all of those who've been watching our church service tonight through the internet. Que Deus abençoe seu coração. That God will bless your E hearts. volte sempre, And come back often, ou pela internet ou pessoalmente. either by the internet or in person. Que Deus abençoe você. God. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Não importa onde você esteja, não importa que país você esteja, o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente. Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós para que as pessoas que ainda não têm
uma igreja perto ou não tem de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda, a sua presença na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida. Em direção. New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não aprendemos o que Jesus ensinou, não vamos nunca obedecer o que ele ensinou. Vamos orar uma vez mais. Fechemos. Pai, obrigado, pedimos a tua bênção, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações.